Hoje vamos falar de uma coisa muito importante. Nós vamos falar sobre a honra, princípios de honra. E por que que a honra é tão importante? Vamos entender por que que esses princípios são muito importantes e agradam ao Senhor. Mas vamos começar lendo a Bíblia. Vamos ler Filipenses, capítulo 2 e o versículo 3, que diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, aqui em Filipenses, Paulo ele estimula os filipenses a colocarem os outros em primeiro lugar, a honrar as outras pessoas. E aqui também, 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 15 em diante, nós vamos ler, diz assim: Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância de homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque a glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então, isso mostra que os princípios de honra e mostra que muitas vezes dar honra nem sempre é fácil. Porque aqui fala que devia se dar honra a, é, aos quem é servo, né? No caso, aos patrões, no caso aqui seria, mesmo aos bons ou aos maus. Então, muitas vezes, quem vai estar acima de nós ou com quem nós estamos convivendo, nem sempre vão ser pessoas fáceis de lidar. Mas a honra, o bom comportamento deve vir de nós, porque temos uma consciência para com Deus. E aqui no 19 diz que é coisa agradável, por causa da consciência com Deus. E se a gente sofrer agravo e injustiça, também é agradável para Deus, sendo que nós sejamos obedientes, porque no tempo certo nós vamos receber as nossas bênçãos. E se a gente deixar de honrar, a gente perde as bênçãos. Então, honra respeito, consideração por uma pessoa ou principalmente por Deus, considerar alguém como digno, sermos éticos, respeitosos, principalmente para aqueles que estão em hierarquia acima de nós. E por que isso é tão importante, né? Porque estão ligados a princípios. Devemos honrar Deus, honrar os pais, e devemos amar ao próximo. E amar é honrar, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Ninguém vai dizer honrar a si mesmo. Ninguém normal vai se tratar com falta de respeito. Então, para termos a aprovação divina, temos de cumprir esses princípios. Então, a primeira honra que nós devemos dar é ao Senhor, é a Deus. Ele é nosso Criador, nós existimos por conta dele. Então, 1 de Samuel, capítulo 2:30, fala sobre isso. Olha só que interessante. 2:30 diz assim: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Então, quando nós honramos ao Senhor, nós seremos honrados, abençoados. Mas quando nós desprezamos os princípios de Deus, nós o desonramos. Quando nós desobedecemos, nós o desonramos. Então, nossa adoração total, submissão e obediência ao Senhor mostra que nós o honramos. E se falhamos nessas coisas, nós não estamos honrando, nós estamos o agradando. E o Senhor diz que
não honra quem o desagrada, quem o desonra. E quando lutamos contra a nossa carne, vivemos com total dedicação a Deus, nós o honramos, pois mostramos que Ele vem em primeiro lugar. E muitas vezes se é esquecido essas coisas. Então, que hoje nós lembremos que honrar ao Senhor sobre todas as coisas, muitas vezes vão vir com sacrifícios. Vamos ter que abrir mão de coisas, vamos ter que fazer coisas contra a nossa vontade. E às vezes vai doer, mas o Senhor está observando, porque as coisas não vêm da noite para o dia. Então, quando nós honramos a Deus, é como se nós estivéssemos semeando e vamos colher nossas bênçãos. Então, há uma chave dentro da honra. A honra, ela traz bênção, e o contrário também. E depois, o segundo princípio, né? Honrar pai e mãe. Eu acho que a gente nunca viveu numa geração de tanta desonra dos pais. E é um mandamento muito importante. Aqui em Efésios, Efésios, capítulo 6. Olha só o que é que diz. Efésios 6, 1 em diante assim. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, para que varmos bem, nós precisamos honrar os pais. E hoje, infelizmente, muitas pessoas vivem em desonra com os pais. E muitas coisas na vida às vezes não prosperam. E quando eu estou falando aqui de prosperidade, não estou falando de dinheiro, não. Vai ter alguma área da vida sem prosperidade. Porque quando nós deixamos de aplicar o princípio da honra de Deus, ou dos pais, ou de outros pontos que nós vamos aqui falar, nós abrimos brecha no mundo espiritual. E, gente, a falta de honra, a desonra, gera ingratidão, rebeldia e rebelião. Ingratidão, rebeldia e rebelião. E é o que nós vemos nas famílias hoje. Muitos filhos são ingratos, e aí eles são rebeldes e acabam até saindo de casa ou vivem dentro de casa achando que os pais têm a obrigação de tudo. E isso não agrada ao Senhor. E esse tipo de comportamento a gente viu na família de Deus, no meio dos anjos. Satanás ele foi ingrato com o Senhor. Ele foi ingrato e ele desobedeceu quando ele deixou de honrar ao Senhor como sendo o seu Senhor, como sendo maior que ele, porque ele era a criatura e não e não o criador. Então ele tentou se apossar, querer ser igual a Deus. Isso foi arrogância, prepotência. E aí ele fez desonra com Deus, ele desonrou a Deus e ele se tornou rebelde. E a gente sabe de tudo que aconteceu. Então, toda ação tem uma reação. Todos aqui na Terra devemos ser humildes, sendo honrosos, principalmente para aqueles que nos trouxe a vida nessa terra. E eu vejo muita gente dizer assim, mas a gente não pode escolher pai e mãe. É verdade que, infelizmente, muitos pais deixam a desejar, mas foi o que nós lemos no texto atrás. Honrar alguém muitas vezes vai doer, porque a pessoa pode ser imperfeita. Mas se estivermos em submissão a ela, ainda assim temos que ser honrosos e obedientes, porque nós vamos colher do nosso princípio de honra. E um exemplo de alguém que foi muito ruim com outra pessoa foi Saul. Ele, por inveja, por ciúme de Davi, ele deixou a arrogância crescer no coração dele e desonrou Davi, porque Davi, ele lutava no exército de Saul. E aí, quando as pessoas começaram a exaltar a Davi, dizendo que Davi tinha matado dezenas e milhares, mais do que Saul, ele se inflamou e ele deixou de honrar aquele homem que lutava por ele, que honrava o reino dele. E aí, o que que aconteceu? Davi, ele não foi em nenhum momento desrespeitoso com Saul. Ele tolerou
a desonra de Saul, a perseguição, até contra a própria vida dele por um bom tempo, e como a gente leu lá no texto de 1 de Pedro, aquilo foi agradável ao Senhor, né? Foi agradável, porque a pessoa, quando ela está sendo desonrada, está sendo perseguida, mas por conta da consciência para com Deus, ela suporta tudo. Ela vai ter o galardão dela, ela vai ter a recompensa dela. E Davi teve. Davi, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez, mesmo quando os homens que estavam com ele o instigou a fazer isso. Mas ele disse: é impossível da minha parte tocar ou tirar a vida do ungido do meu Senhor. Então, naquele momento ali, Saul era superior. Na hierarquia, Saul era maior do que Davi, e ele soube respeitar isso. E no momento certo, não foi Davi que tirou a cadeira de rei de Saul para ele sentar, mesmo quando ele já tinha sido ungido como rei, ele não foi arrogante. Ele tinha razão, mas ele não foi fazer a sua própria justiça. Muitas vezes nós perdemos bênçãos, porque às vezes temos até razão, mas queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, ou queremos tomar atitudes quando Deus está dizendo: fica quieto, fica parado, que vai lutar por você sou eu. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência da honra. E na hora certa, Davi sentou como rei de Israel, porque Deus se agradou da atitude dele, porque ele tinha uma consciência para com Deus e ele agiu como ele deveria agir. E um exemplo negativo de desonra foi no caso ali de Noé. Lá em Gênesis capítulo 9, Noé ele fica embriagado. E os 3 filhos de Noé viram Noé embriagado numa situação vexatória. E apesar dessa situação vexatória, 2 filhos de Noé não tratam com desonra. Eles cobrem a nudez do pai e entendem ali como uma situação negativa, né? Foi uma situação negativa de Noé. Ele agiu de forma errada, mas os filhos entendiam a hierarquia e não foram desrespeitosos. Mas Cã, o terceiro filho, escolheu ser desrespeitoso, apontou e desprezou o pai dele. Sabe qual foi a consequência? Ele e a descendência dele foi amaldiçoado. Porque não cabia a Cã, como filho, julgar o pai dele, nem desonrá-lo. Tem certas coisas que não cabe a gente julgar, mas ao Senhor. Então, no caso aqui, por exemplo, voltando ao exemplo de Davi e Saul, Saul estava todo errado. Mas Davi não o julgou, esperou que o Senhor o julgasse. Então, muitas vezes, vamos ter situações onde vamos ter alguém em posição de hierarquia maior que a nossa, fazendo alguma coisa de errado. Talvez, talvez na sua empresa, seu chefe seja um chefe duro, talvez o seu marido, talvez o seu pai, talvez o seu pastor, talvez o seu líder, seja quem for. Ele tem uma atitude errada e ele está todo errado. Mas por submissão, por entendermos hierarquia e honra, nós vamos ter que esperar o tempo de Deus, fazer o julgamento dele, e nós não vamos tomar a frente de Deus e agir com desonra. E aí, em vez da gente receber bênção, a gente vai receber maldição. Então, muitas vezes, a gente vai se posicionar se calando, porque quem justifica o justo é o Senhor. Às vezes dói ver injustiças, às vezes dói ver coisas erradas e não poder fazermos nada. Eu sei que tem gente que tem um senso de justiça muito forte, mas nós temos que aprender a ser obedientes e honrosos. E muitas vezes não vamos poder fazer nada para não entrar em desonra e vamos esperar o tempo do Senhor. Então, essa geração é muito desonrosa com os pais e com outros também. Mas lembre-se que mesmo que os filhos, muitas vezes eles tenham razão, eles não podem ser desrespeitosos com os seus pais, porque eles estariam descumprindo o princípio. E a desonra, ela é barreira e impedimento para receber bênçãos. E Satanás, ele sabe disso. Quando Satanás, ele incitou Saul a fazer o que é mal e perseguir Davi, Satanás já sabia que Davi era ungido do Senhor.
E o que é que Satanás queria? Que Davi saísse da posição dele, agisse com desonra, com desobediência, com afronta. E aí sabe o que ia acontecer? Davi não ia receber a bênção dele. Então, se você quer ser bem-sucedido nessa terra, em tudo na sua vida, haja com honra, haja com honra, com sabedoria e respeito. Então, um outro ponto também é falando sobre a esposa. No passado, para mim era muito difícil entender a questão da submissão, porque muitas vezes, e a honra que se deve dar ao marido, mas muitas vezes é ensinado errado, porque parece que é só a esposa que deve honrar ao marido, mas não. A esposa deve honrar a seu marido por ser obediente, porque ele é o cabeça dela. Mas a Bíblia também diz que o marido tem que amar a sua esposa como a si mesmo. E quem ama, gente, não desonra. Quem ama não desonra. Jesus, ele honrava seus discípulos. Jesus, ele honrava o Pai. Jesus, ele sabia o papel dele. Jesus, ele sabia que ele era maior, mas ainda assim ele honrou os seus discípulos, aos seus amigos, a que ele chamou de irmãos. Mas devemos ter bem em mente que muitos exemplos da Bíblia são atuais para nós hoje. Por exemplo, um exemplo de esposa que foi desonrosa foi Mical. Ela era esposa de Davi, era filha de Saul. Acho que já estava no DNA a desonra, né? Davi casou com Mical. Em 2 de Samuel, capítulo 6, está esse relato. Eu não vou ler todos os textos, senão vai ficar muito grande, mas vocês depois podem pesquisar. E aí, certa vez, Davi ganhou a guerra e veio vindo com a Arca da Aliança na presença do Espírito de Deus, e ali Davi estava muito alegre na presença do Senhor, e Davi cantava e dançava, e foi de forma muito forte, né? Que Davi ele estava ali muito feliz, muito alegre. E em vez de Mical se alegrar com seu esposo, ela ridicularizou ele e chamou ele de louco, que parecia que ele era um louco dançando ali no meio das pessoas. E qual foi a punição de Mical? Mical ficou estéril, não pôde dar à luz a filhos. E nós, se agirmos com desonra, qual parte da nossa vida ficará estéril? Qual pilar da nossa vida vai ficar atrofiado? E o Senhor permite que isso aconteça, assim como ele permitiu Mical ser estéril. Aquele que desonra, ele vai ter esterilidade. Irmãos, a desonra é a antecessora da rebelião. Porque quem desonra se acha melhor do que quem está sendo desonrado. Por isso ele desonra. Ele se rebela. Então é presunção, é orgulho, arrogância disfarçada na desonra. E Satanás, ele sabe disso. E todas as vezes que a gente age com desonra, com alguém que Deus exige que a gente haja com honra, porque é princípio e é mandamento, a gente está mandando uma mensagem no mundo espiritual. Eu escolho desonrar, eu escolho me rebelar, eu escolho ser arrogante, eu escolho ser presunçosa, eu escolho ser orgulhosa. E eu estou imitando a quem? No mundo espiritual, não há meio termo. Ou estamos do lado da luz, do lado do Senhor, ou estamos do lado de Satanás. Se estamos na luz, refletimos ao Senhor no meio das nossas qualidades e nas nossas ações. Se estamos agindo como no mundo das trevas, estamos do lado e imitando a Satanás. Não tem meio termo. É forte, mas é real. Outro exemplo também de desonra como filho foi de Rúben, filho de Jacó. Ele perdeu o direito da primogenitura porque ele se deitou com a concubina do pai. Que grave isso, que desonra, que desonra. E a recompensa da honra é favor, e a recompensa da desonra é desfavor do Senhor. Então, fé e honra são alicerce para viver milagres.
Porque se a gente tem fé, a gente honra, a gente obedece. Mesmo quando é difícil obedecer, como foi no caso de Davi. Mesmo quando é difícil se submeter, como foi no caso de Davi. Então, honrar exige sacrifício, exige obediência. E por isso que o Senhor ele recompensa, porque a fé e a honra gera obediência, que gera milagres. A mulher que lavou os pés de Jesus, ela o honrou grandemente, mostrando ali uma atitude humilde, bondosa, provando para todo mundo ali quem era Jesus. Essa era uma forma fácil de honrar, né? Ela honrou, mas qual foi o sacrifício dessa honra? Foi o valor do óleo. O valor do óleo quando ela derramou aos pés de Jesus, quando muitos criticaram, esse óleo é muito caro, e Jesus, olha, ela vai ser lembrada para sempre por esse ato, porque ela reconhece quem eu sou. Você reconhece as pessoas? Você reconhece o valor delas? Você é grata porque a pessoa que pratica desonra, ele é ingrato. Ele é ingrato. E atos de honra, eles definem quem somos e definem nossa vida, definem nosso destino. E na desonra, atrás dela, como vem presunção e arrogância e orgulho, está relacionada à identidade. Se eu e você não entendemos quem nós somos, se nós tivermos feridas na nossa identidade, na nossa alma, a gente não vai conseguir honrar as pessoas. Porque por trás de todo orgulhoso tem uma identidade adoecida. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o valor que ele tem. Então ele precisa atacar a identidade do outro para que ele se sinta melhor. Então o orgulhoso, ele nunca vai honrar. Ele não vai honrar. Porque ele acha que ele dando lugar a alguém, ele reconhecendo alguém, ele acha que ele vai ficar diminuído. E a honra não é se sentir diminuído. A honra é você dar, reconhecer a outra pessoa, é respeitar. Não significa que você é diminuído quando você honra alguém. Então, se você examina dentro de você alguma dessas características, significa que você tem que trabalhar a sua identidade, saber quem você é em Cristo, saber quem você é no Senhor. Se você sabe do seu valor, você não vai estar preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. Ah, mas ele está dando ali prioridade a fulano, está honrando fulano. Meu Deus, e ele? Gente, essa geração do cuidado. Cuidemos desses sentimentos. Eu sou, eu posso, é ótimo, mas no devido lugar. Porque Davi, ele sabia quem ele era. Davi, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele já era escolhido, que ele já era ungido do Senhor. Ele sabia que só precisava do tempo certo para ele ser honrado. Mas se ele não soubesse quem ele era, ia querer forçar a barra para sentar no trono e ele perderia todas as bênçãos. Então, deixe que as pessoas reconheçam quem é você. Não precisa ficar preocupado com sua identidade. Fique preocupado com quem Deus vê quem você é. Fique preocupado com a honra vinda da parte do Senhor. E como é que o Senhor nos honra? Quando nós fazemos nossa parte, nosso papel. Sermos submissos a Ele, sermos obedientes, sermos amorosos com as pessoas, amar ao próximo como a nós mesmos, cumprir os princípios. E então o Senhor vai nos honrar. E às vezes não, sempre, antes da honra, vem lutas, vem dores, porque você precisa construir sua identidade, sua história. Não abrindo a boca, mas com ações. Você não precisa falar nada. É tão sério isso que o processo do azeite é amassando as azeitonas. O processo é moagem, é moer. E o processo é dolorido da moagem, mas depois traz óleo, unção. Então, muitas vezes o Senhor vai permitir, sim, nós passarmos por prensa, nós passarmos por dificuldades,
Ele vai permitir, ele não causa muitas vezes, mas ele permite para forjar nosso caráter. Ele permitiu que Davi ele fosse forjado, prensado, perseguido, e ele permitiu para que ele fosse forjado, para quando ele sentasse ali na cadeira do trono, ele estaria pronto. E no meio do processo, nós vamos mostrando que tipo de qualidade de óleo nós vamos dar. Deus permitiu para ver como era o coração de Davi, como Davi estava. Se Davi ia desenvolver orgulho, se Davi ia desenvolver arrogância, presunção, ia desonrar Saul. Então, cuidemos de tudo isso. Então, um relato muito conhecido também é o de Ana de Eli. Ana, a mãe do profeta Samuel, está lá no capítulo de 1 de Samuel, capítulo 9, 1 de Samuel, capítulo 9, depois vocês podem ler. Ana está muito aflita, vai ao templo orar, ora ao Senhor que abra a madre dela, porque o sonho dela era ser mãe. E o sacerdote ali acha, confunde ela, julga ela que ela estivesse bêbada. E Ana entende de hierarquia. Ela sabia que era sacerdote do Senhor. Ele foi certo? Não, ele foi errado. Mas Ana não retrucou, não resmungou, não saiu falando de Eli, não agiu desrespeitosamente ali respondendo a ele. Não, Ana escolheu honrá-lo, mesmo ele estando errado, porque ele julgou, ele foi errado. Ele não perguntou a ela, ele já foi dizendo que ela estava bêbada. Então, Ana, ela escolheu explicar a ele por que que ela estava daquele jeito. E sabe o que que aconteceu? Ele a abençoou, proferiu uma bênção sobre a vida dela. E ela depois deu à luz ao profeta Samuel. Então, ela estava cheia de dor e tristeza, ela poderia ter se vitimizado, ela poderia ter aproveitado aquela situação e se achado no direito de dizer assim: quem é ele para dizer que eu sou bêbada? Poxa, o sacerdote de Deus fazer isso. Então vou me rebelar, não vou honrá-lo. Não, ela o respeitou. Honra é escolha. Honrar é escolher, obedecer, mesmo quando muitas vezes nós temos razão e o outro não. Porque vai ter coisas que não vai ser eu e nem você que vai falar, que vai fazer, mas o Senhor na hora certa. Ou o Senhor vai usar alguém para nos defender. Então, que nós não nos vitimizemos para usar de desculpa para sermos insubmissos. E quando nós entendemos que nós estamos sendo forjados, às vezes até debaixo de injustiça, é porque Deus está permitindo a formação do nosso caráter. E as nossas ações vai dizer quem nós somos. Honrar também seus empregados. Patrões, honrem seus empregados. Reconheçam um trabalho duro, um bom trabalho. Reconheçam valorizando o seu trabalho, dando uma remuneração justa, reconhecendo por ações, por palavras. É, 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 Empregados também, reconheçam os seus empregadores. Eles estão ali também dando duro. Pode não ser o mesmo serviço que o seu, mas tem um desgaste mental, a preocupação. Tem ali um lugar, um ambiente que está ali proporcionando um trabalho. Então, quando a gente tem o princípio da honra de dois lados, não haveria um ambiente ruim de trabalho. Colegas também se honrem, honrem uns aos outros, respeitem uns aos outros. A honra produz respeito, um ambiente pacífico, um ambiente alegre, um ambiente leve, um ambiente bom. E, por fim, honremos uns aos outros, porque o segundo maior mandamento diz: amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você se ama e você tem que amar o seu irmão como a você mesmo, faça com ele o que você gostaria que fizesse com você. Inclusive, é um princípio, Mateus 7,12, o princípio da lei áurea. Todas as vezes que você for falar de alguém ou for fazer alguma coisa contra alguém, pense: será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Será? Essa atitude minha de fala ou de ação
Qual é a mensagem que está passando no mundo espiritual? Qual é? Então, nós devemos ter muito cuidado, estarmos vigilantes para não perdermos as nossas bênçãos. E entendermos, procurar entender tudo que você estiver passando injustiça, seja lá o que for, pergunte-se, o que é que eu preciso aprender com isso? E acima da honra, antes da honra, vem a gratidão. Assim como antes da desonra, vem ingratidão, vem rebelião, vem arrogância, prepotência e orgulho, antes da honra vem o amor e a gratidão. Porque quando nós temos um coração grato, nós vamos enxergar o ponto positivo de tudo e de todos. E quando nós enxergamos de forma amorosa e grata o ponto de vista positivo de tudo e de todos, nós não vamos desonrar as pessoas. Nós vamos tratá-las com respeito, porque vamos estar sendo persuasivos, vamos estar usando de resiliência, vamos usar a resiliência a nosso favor, a gratidão a nosso favor. E aí a gente vai olhar as coisas positivas. E quando a gente olha as coisas positivas, aí a gente vai poder honrar, porque você não está concentrando em pontos negativos. E vamos ser perseverantes. Persuasivos não, gente, perseverantes. Vamos usar resiliência e perseverança. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos, como Davi, vamos honrar a Deus, honrar ao próximo, honrar os mais próximos ainda, que são os da nossa família, os filhos aos pais. Gente, se o princípio de honra ele fosse cumprido, a vida seria diferente na convivência com as pessoas. E se eu e você quisermos ser uma Bíblia viva, se quisermos exalar o perfume fragrante de Cristo, as nossas ações têm que comunicar isso. E que nós sejamos gratos, amorosos, honrosos, respeitosos, agindo como o Senhor, tomando o lado da luz. E se você já agiu de forma negativa, já foi um rebelde, já agiu com desonra, traga para a luz, traga para a luz, confesse, peça desculpa, peça perdão, porque isso vai liberar no mundo espiritual, porque talvez muitas bênçãos suas estejam aprisionadas aí. Espero que esse vídeo possa ajudar você a mudar a sua forma de enxergar as coisas e as pessoas. Ler e meditar nessa matéria também me ajudou muito. E, acima de tudo, nós queremos ser as bênçãos do Senhor e queremos ter a aprovação dele. E se agirmos assim, com certeza, seremos honrados e abençoados pelo nosso Deus.